A paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero aqui mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, com a graça, paz. Nesse dia nós estamos trazendo, vamos fazer a abordagem da leitura diária de segunda-feira, da nossa nova lição, com o tema O que é ética cristã, né? Com o tema do trimestre, falando sobre valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo, né? O autor é o nosso irmão Douglas Batista, comentarista, e hoje nós estaremos lendo a leitura diária da lição de número 1, que será ministrada no dia 1º de abril de 2018, que é no próximo domingo. Vamos fazer a leitura, se encontra no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, versículo 13 e 14, com o subtema: os cristãos foram chamados para ser sal e luz. Lembrando que nessa lição nós estaremos estudando o que é a ética cristã, né? Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus ele usou dois símbolos para descrever a influência que os cristãos têm sobre uma sociedade não cristã. O primeiro símbolo é o sal e o segundo é a luz. Mas eu quero tratar com vocês nessa manhã o que significa ser sal da terra. Nos dias de hoje, não é muito compreensível para nós, para a maioria de nós, o que se considera o cloreto de sódio, né? Um simples condimento para nós nos dias atuais. Às vezes, até mesmo um vilão da saúde, com seu excesso. Mas na época que nós estamos proferindo, as palavras de Cristo tinham um significado mais manifesto para os ouvintes. Em Israel, o sal era uma iguaria valiosa, era utilizado no alimento, era usado para temperar os alimentos, fertilizar o solo e até mesmo como produto medicinal. Então, o sal daquela época ele tinha uma grande valia. Era comum eles estarem utilizando o sal. Quando Jesus ele coloca a questão do crente ser o sal da terra, Jesus está dizendo, portanto, que os seus discípulos mantivessem as suas propriedades essenciais, ou seja, o seu caráter, a tal qual o sal, haveriam de preservar a terra contra a corrupção moral e temperar a sociedade com seu sabor característico, mediante o testemunho e o anúncio das boas novas transformadoras de Cristo. Ou seja, nós devemos ser aquele que mostra para essa sociedade que as questões morais do salvo, do reino, ela tem que prevalecer. E isso nós demonstramos através do quê? Da pregação do Evangelho, né? Então, o sal, ele tinha muitas maneiras ao qual poderia ser oferecido e até mesmo demonstrada para o povo não cristão o que deveria ser. De que maneira o crente ele consegue mostrar o que é ser sal dessa terra? Oferecendo uma vida abundante, graça, esperança, propósito, paz, fé genuína e amor verdadeiro. É interessante também dizer que quando o sal perde o seu sabor, ele não presta para nada a não ser lançado fora. O mestre está mostrando para nós, Jesus está mostrando para nós, do perigo de se perder a essência do sal, né? Quando o sal ele não produz sabor, ele não tempera, ele não traz sabor, ele não serve para nada, né? Ele se torna insípido, ou seja, sem sabor. Ele se resume, isso seria o quê? O crente que se resume meramente na religiosidade formal, inútil para promover qualquer mudança, né? Que Deus ele possa nos guardar de nós perdermos o sabor de Cristo, né? Nós não venhamos a perder o sabor de Cristo em nossa vida, tornando-nos servos inúteis, né? Ou árvores infrutíferas. Então, é muito importante nós sermos o sal da terra. Eu costumo dizer que o sal, se ele não entra em contato com a carne, né, do churrasco, ele não consegue temperar. O sal dentro do saleiro, ele não funciona muito bem. O sal ele só passa a ter a sua funcionalidade correta depois que ele sai do saleiro, né? O que eu quero dizer com isso?
Muitas das vezes nós, cristãos, estamos querendo ficar dentro da igreja somente, mas na verdade Jesus nos chamou para nós irmos para fora. Jesus nos chamou para demonstrar e mostrar para essa sociedade corrupta e ímpia que Ele é o autor, que Ele é aquele que pode verdadeiramente mudar e nos dar uma vida moral, ética, completamente à luz e à base da Bíblia. Mas Ele também chama a gente de luz do mundo, entendendo que Jesus Ele é luz e nós, por termos Ele, nós também somos a luz do mundo, né? Essa é a segunda parte da metáfora. Essa ilustração, tanto quanto a primeira, emerge do ensino que Jesus acabara de ministrar aos seus ouvintes, cujo propósito é reforçar o papel refulgente dos discípulos em um mundo tenebroso. Ou seja, a luz, ela ilumina os ambientes e aquece, né? E no lugar em que as suas ondas chegam, as trevas se dissipam. Então, normalmente, ela simboliza a transparência da vida cristã testemunhada na sociedade pela conduta reta e virtuosa, vista por todas as pessoas. Eis aí a verdade subjacente que sublinha a alegoria, né? Ou seja, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que nós, como luz do mundo, nós não devemos estar fora do contexto, temos que dar luz àqueles que na verdade não conhecem o Evangelho. E o autor, em Mateus, ele coloca algumas situações como a luz ela é tão importante naquele tempo. A cidade sobre o monte, por menor que ela fosse a cidade, se ela fosse levantada no monte e ela tivesse ali a sua luz, uma pessoa de uma região muito remota, o viajante peregrino poderia ver essa luz. Seria como se fosse um forte, seria como se fosse uma sinalização, né, em meio à escuridão noturna. Assim é o crente para essa sociedade. Ele pode ser até mesmo pequeno, mas quando a sua luz ela raia, ela brilha, nós mostramos para ela verdadeiramente o norte, dá um sentido para que ela possa entender e estar verdadeiramente seguindo um caminho melhor, né? Então, Jesus está dizendo com isso que os seus discípulos não devem se ocultar do mundo e sociedade. Nós vivemos sociedade e devemos verdadeiramente estar aptos a nos relacionar, né? Nós aprendemos na palavra de Deus que Deus é um Deus de relacionamento. Deus ele se relaciona com os seus e assim também o quer que os seus se relacionam com aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de te aceitar como único e suficiente Salvador da tua vida, porque nós somos aquele que temos as boas novas de Cristo para a ministração da palavra. Ele também ilustra a candeia sobre o velador. Se a cidade não pode ser escondida, a lâmpada também não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador, para que toda a casa seja iluminada. Alqueire era uma vasilha feita de barro que servia para medir cereais, e o velador um móvel específico e alto que servia para colocar as lâmpadas, a fim de que todo o ambiente fosse iluminado. Mais uma vez, o autor tem a intenção de enfatizar o perigo de uma vida cristã que não faz muito sentido, ou seja, que não é aplicada, não é uma vida transformadora. Não faz sentido ser transformado por Deus para brilhar e ao mesmo tempo não fazer uso do brilho celestial. Muitas das vezes nós estamos em situações que podemos demonstrar o amor cristão, o caráter cristão, e muitas das vezes nós nos acovardamos, né? Que nós possamos ser luz, não seja uma luz que esteja em meio às trevas de imoral e que não mostra a sua moralidade que você tem vivido através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar com essa palavra nesse dia e que Deus te abençoe no nome de Jesus.